Bem, continuando com nossa videoaula, agora iremos estudar o statement for. Bem, o statement for, então, é um laço, para repetir N comandos de acordo com variáveis de controle. Então, eu vou estar demonstrando agora como funciona o statement for e como são configuradas essas variáveis de controle. No caso, o comando for, ele tem a estrutura que necessita de uma variável. No caso, eu posso declarar essa variável internamente no comando. Vou usar a variável A, que é de uso comum. Bem, eu declaro a variável, então, seto um valor inicial a ela, no caso 0. Depois, do ponto e vírgula, eu digo qual é a limitação dessa variável, quantas vezes o laço deve rodar. No caso, eu vou colocar A menor que 10. Tá? Então, ele vai rodar de 10 até de 0, que é o valor inicial da variável, até o valor 9, que é menor que 10, no caso. E, finalmente, eu uso uma variável. O terceiro parâmetro desse comando é o incrementador ou o decrementador. O que é isso? Bem, nas linguagens como Java e C#, você utilizar a variável com 2 sinais positivos ou 2 sinais negativos, como nós temos aqui na tela nesse momento, nesse caso, com 2 sinais positivos, eu estou informando que a cada laço essa variável será incrementada em uma unidade, ou seja, ela na primeira passada do laço ela será 0, na segunda passada do laço 1, 2, 3 e assim sucessivamente até o valor 9. Perfeito? Bem, a estrutura do for é essa. Então aqui eu tenho um laço que irá começar com o valor 0, a minha variável A. Essa variável A, ela deverá ser incrementada, ou seja, ela vai ser acrescida de uma unidade a cada passada do laço. E quando o valor chegar a esse ápice, a esse limite, então o comando será finalizado. Bom, a cada passada do laço, então, ele irá realizar os comandos que estiverem dentro dessas chaves que eu estou delimitando. O que vou fazer? Vou pedir que a cada passada ele escreva alguma coisa na tela. No caso, vou pedir para que ele escreva uma linha, com o valor da variável A. Então, o que eu faço? Coloco A e transformo em string, porque no caso eu vou apresentar uma string na tela. Ok? Cada vez que ele chegar a este ponto do laço, onde eu estou marcando em azul na tela, ele vai incrementar a variável A em uma unidade. Na primeira vez que será passada no laço, ela terá o valor 0, que é o valor de declaração inicial, como eu estou mostrando na tela. E assim sucessivamente, a variável será incrementada. Ok? Vamos debugar a aplicação para conferir o resultado. Está aí. O meu laço, então. Mais uma vez, vamos colocar o read key para que possa parar a tela, para que possamos observar melhor os resultados desse debug. Perfeito. Então, ali estão os valores. 0 é o valor inicial da declaração da variável A. Então, ele vai incrementando o valor e vai passando pelo laço até chegar no valor máximo. Ok? Podemos fazer uma outra intervenção ainda para demonstrar um outro tipo de uso do for. No caso, esse meu for pode começar com o valor 10 e eu posso fazer o caminho contrário. Eu quero que ele seja maior que 0 no seu ápice. Só que o que acontece? Agora eu terei o operador de incremento ou decremento como decremento. Então, será com
com 2 sinais negativos. Eu estarei, então, decrementando a execução do meu for, decrementando o valor desta variável, né? Então, no caso, ela começa em 10 e vai até 1, né? Vamos debugar para ver o resultado. Está aí. Então, ele começa no 10. Como o meu limite é o meu A ser maior que 0, sendo maior que 0, então esse valor deve ser 1, então, né, no caso. Bem, vale a pena relembrar que no caso do comando for, trabalha da mesma forma do que o comando if. No caso, se eu tenho apenas uma instrução a ser dada após o for, então eu simplesmente posso retirar as chaves que o comando vai executar normalmente. Perfeito. É uma dica interessante para quem está aprendendo C#, para que se preocupe com a limpeza do seu código, né, no caso. Nós temos numa instrução muito grande, com um algoritmo muito aninhado, muito complexo, uma ocorrência muito grande de chaves dentro do programa. Então é muito fácil do programador se perder, do desenvolvedor se perder na hora de estar desenvolvendo, apesar do Visual Studio delimitar, quando você clica ao lado da chave, ele delimita o início e o fim, como eu estou demonstrando na tela. Quando esses comandos se aninham muito, as instruções algorítmicas são muito longas, então o código do desenvolvedor tende a ficar um tanto quanto prejudicado em relação ao tamanho, né, em relação à complexidade de visualização. Então uma dica importante é essa que está sendo passada. Continuando então com a nossa aula, vamos tratar agora do comando while. Então, while do inglês, enquanto, né, já nos diz qual é a função desse statement, desse comando do C#. No caso aqui eu vou desenvolver o mesmo exemplo, com o mesmo resultado do que nós fizemos no for, eu vou fazer no while, que ele é muito parecido, né? No caso aqui eu devo declarar então uma variável, vou declarar a variável int a e já vou setar o seu valor para 0 inicialmente. E vou utilizar o comando while. Enquanto tal condição for verdadeira, ele vai executar uma série de comandos. Então, enquanto o A for menor que 10, terei então a execução dos comandos daquele estado. Conforme nós realizamos no exemplo anterior, vou estar escrevendo o valor da variável A, transformo para string, porque no caso eu vou colocar esse valor na tela, né? Então A to string. E aqui acontece uma situação diferenciada. Se eu não incrementar esse valor, o que no for acontece automaticamente devido àquela instrução do cabeçalho como nós vimos anteriormente, esse comando vai ficar sendo executado eternamente, vai ser eterno, não vai parar nunca. Então eu devo manualmente incrementar essa variável para que ela possa, em determinado momento, satisfazer a condição de encerramento do meu statement while. Ok? No caso, para incrementar a variável, eu uso o A++. Lembrando que é a mesma coisa que se eu fizesse os passos das linguagens tradicionais. A igual a mais 1. É um incremento simples. Existe esse atalho no C# para que você utilize o A++. Tá ok? Essa instrução deve ter o mesmo resultado da instrução que nós realizamos com o comando for. Está aí, então. O que aconteceu? Né? A variável inicializou em 0, ela entrou em 0. Aqui, ela foi apresentada na tela para o cliente.
e após isso foi incrementada. Ao terminar o laço, ela vai então sendo passada novamente com esse valor sendo incrementado. Ok? Aproveitando o momento, então irei incrementar um pouco esse meu exemplo do while. Vou declarar uma variável booleana chamada flag e vou dizer que ela tem o valor inicial true. Adiante. Eu vou usar o while para realizar um teste com essa variável. Enquanto flag for igual a true, execute tais comandos. Se eu deixar desse jeito, ela vai ser executada eternamente. Você pode ver que a variável booleana ela assume dois estados, ou true, verdadeiro, ou false, que é falso. Então, eu atribuo inicialmente essa variável o valor true e utilizo o meu statement no meu comando while perguntando, testando se essa variável está com o valor true naquele momento. Para que esse meu laço while tenha um fim, eu preciso então fazer um teste dentro do meu while para que ele possa, em determinado momento, ser finalizado. Vou perguntar se o A for igual a 10, então flag igual a false. O que vai acontecer aqui? Ao terminar o laço, ele vai voltar a esse teste, perguntando se o flag é verdadeiro, e vai cair fora para a próxima instrução do meu programa. Debugando para ver o resultado. Tivemos o mesmo resultado do outro algoritmo. O nosso while, nosso laço, foi executado 10 vezes, do 0 até o 9. Quando ele viu que o valor chegou a 10, aliás, aqui foi até 9, porque ele incrementou e não voltou para o início, né? Exatamente isso. Então ele recebeu esse valor false. Apenas incrementando o nosso algoritmo, se eu retirar essa instrução, perguntar while flag, o C# automaticamente interpreta como que eu estou perguntando para o while se aquele valor é verdadeiro. Eu não tenho a necessidade de colocar igual a true. Se eu desejasse testar igual a false, aí no caso teria de colocar flag igual a false. Mas aqui o while flag ele já interpreta que o flag deve ser positivo. True, verdadeiro. Rodando o meu algoritmo tem o mesmo resultado. Ok, pessoal? É isso aí.